abrir a Bíblia lá em 1 Samuel 22, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Davi fugiu dali. Davi fez o quê? Fugiu dali e foi para onde? Para a caverna de Adulão. Davi fugiu e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a sua casa de seu pai souberam disso, todo mundo soube, eles fizeram o quê? Desceram ali para encontrar. Davi fugiu e foi para a caverna. Quando a família soube, eles desceram e foi encontrar. Ajuntaram-se a ele todos os que estavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados, e ele se tornou líderes dele. Dali, em outras versões diz, juntou-se a eles todos os que estavam em dificuldades, endividados e os descontentes. Assim tornou-se o líder deles. Havia cerca de 400 homens com eles. Uau! Meus irmãos, essa palavra de hoje é exatamente um ponto entre uma palavra de Deus que eu e você recebemos até o cumprimento dela. Eu posso citar 3 coisas que quer dizer a mesma coisa. Entre a palavra e o cumprimento, você ouve muito isso, né? Tem o processo. Entre a palavra que Deus te deu até o cumprimento, você passa por um deserto. E hoje eu quero trazer esse ponto entre a palavra que Deus deu para o cumprimento. Você também pode passar por uma caverna. Só que nós vamos aprender lições poderosas aqui que Deus fez com Davi na caverna. Lembra que estava fugindo, ele fugiu para a caverna. E ali, cerca de 400 homens se reuniram com ele. Não era nem um homem normal, nem um homem top da sociedade. Era um homem com coisa agarrada, com coisas ruins que eles estavam ali trazendo ao longo da vida, da jornada deles. Homens de aperto, homens endividados, homens amargurados. E Davi se tornou o líder deles. Então, por que Davi foi para a caverna, gente? Imagine comigo, Davi não era um fugitivo qualquer. Irmãos, pensa na história de Davi. Davi era ou não era um ungido de Deus? O óleo foi derramado na cabeça dele. Davi era ungido de Deus. Davi, irmãos, foi ou não foi aquele menino que derrubou o gigante? Foi o menino que derrubou o gigante. Davi, irmãos, ele foi o herói de Israel lá na frente. Davi foi o homem que o profeta Samuel ungiu como futuro rei. Então Davi não era um fugitivo qualquer, irmãos. Davi não era um homem qualquer. Daí é o ponto que a gente entra. Entre a unção e o trono houve uma caverna. Entre a unção e o trono houve o quê? Uma caverna. Por que, irmãos? O rei Saul, por que Davi estava fugindo? Por que Davi estava correndo? Por que Davi estava fugindo? Porque o rei Saul estava com ciúme e com insegurança. Porque ele começou a ver Davi como uma ameaça. Não importava, irmãos, Davi era um homem leal. Davi era totalmente leal ali a Saul. Então não era por falta de lealdade que Saul ficou com ciúme e insegurança. Irmãos, Davi não se importava. Davi, ele servia ao rei com excelência, ele fazia com excelência. Então, não foi porque Saul ficou enciumado, Saul ficou com insegurança porque Davi era um homem leal, porque Davi servia com excelência. Não, irmãos, não foi essa questão. Tem momento que Saul fala bem assim, sai da boca de Saul: Davi precisa morrer. Davi precisa morrer. Então Davi passou a ser caçado, irmãos, como um animal no deserto. Davi deixou sua casa. Davi deixou a posição que ele tinha no palácio. Davi, ele deixou os seus amigos. Qualquer tipo de segurança humana que ele tinha, ele deixou. E a Bíblia diz que ele fugiu. Fugiu para onde? Para a caverna. Então, irmãos, a caverna era um ponto de refúgio, era um ponto de proteção. Então, sem lugar para ir, sem exército, sem recursos, Davi fez o único movimento possível. O único movimento que ele pensou assim: se eu ficar no meio do povo, eles vão me ver. E aí vai ter alguns informantes que vão me avisar, eles vão avisar o povo. Então tem que ir para um lugar onde, obviamente, ninguém vai me ver. Eu tenho que me esconder, eu tenho que ir para um lugar de refúgio. Então Davi ele fez um movimento, irmãos. O movimento dele foi o quê? O único lugar possível que ele imaginou foi o quê? Eu vou para a caverna. Eu vou para a caverna. Irmão, você já reparou às vezes, para quem tem animal, para quem tem gato, cachorro, quando acontece aquela famosa época do final de ano, de Natal, de Ano Novo, que estão os fogos, tem cachorro que não está nem aí, mas a
maioria deles, o quê? Está tudo latido, e alguns ficam com medo e se escondem. Para quem tem aquele espaço, os cachorros se escondem debaixo da pia. Vai lá de fora, se esconde, vai para o canto se esconder. Ou seja, porque tem medo. Então ele olha como um cantinho debaixo da pia, um animal, como se fosse um lugar de segurança. Davi pensou o quê? Tem uma caverna? Se eu ficar no deserto, eu vou ficar visível para todo mundo. Mas se eu ficar numa caverna, eu vou ficar escondido, eu vou ficar protegido. Como você sabe, Davi não é um homem qualquer. Davi fugiu dali e foi para a caverna de Adulão. Então a caverna, irmãos, era um lugar de solidão. A caverna era um lugar de medo, porque a qualquer momento alguém pode aparecer aqui. Por mais que eu estou escondido, mas a qualquer momento alguém pode aparecer por aqui. Então, a caverna é um lugar talvez de aparente fracasso. A pessoa está escondida, a pessoa está lá pelos cantos, está fracassada, está lá escondida, está lá na caverna. Só que, irmãos, a caverna era um lugar onde Deus estava preparando algo na vida de Davi. Vou falar de novo. A caverna, irmãos, era um lugar onde Deus estava preparando algo na vida de Davi. Porque entre a unção e o cumprimento da promessa, Davi teve que passar por uma caverna. E por que a caverna importa tanto nessa história? Por que a Bíblia faz questão de falar bem assim? Davi fugiu, porque estava sendo perseguido por causa de ciúme de Saul. Davi fugiu e foi para a caverna. Por que a Bíblia faz questão de falar que Davi foi para a caverna? Porque muitas vezes, entre a promessa e o cumprimento, entre a unção e o trono, entre o que você vai ser e o que você é hoje, existe uma caverna. Entre o que você vai ser, que Deus projetou para você, e o que você é nesse exato momento, o que você é e o que você vai se tornar. Você passa por uma caverna. E o que você faz na caverna, irmãos, determina quem você será quando sair dela. O que você passa, irmãos, na caverna, a atitude que você toma vai determinar da forma que você vai sair de lá. Por isso, irmãos, que às vezes tem crente que está há 10 anos sendo crente, mas entra e sai da igreja e nunca muda. Tem crente, irmãos, que está há 10 anos no mesmo problema, na mesma situação, nunca se liberta daquilo, nunca se liberta daquilo outro, porque o que você faz hoje na caverna determina como que você vai sair de lá. E você pode sair daqui essa noite e dizer, eu entrei de uma forma, mas eu não vou sair da mesma forma. Eu entrei queimando de amor pelo Senhor, mas hoje eu vou sair daqui sapateando na presença de Deus. Eu entrei daqui com problemas, com limitações pessoais, mas eu vou sair daqui essa noite não do mesmo jeito. Porque, irmãos, o que você faz na caverna determina quem você vai ser quando sair dela. Então hoje nós vamos descobrir como Davi transformou a caverna em um centro de formação de valentes. Lembra que não era só Davi que estava ali. Tinha quantas pessoas lá? Era homem da boa sociedade? Era homem tranquilo? Era homem que estava tudo em paz, tudo legal? Não. Era homem problemático. Eram pessoas problemáticas. Então hoje nós vamos descobrir como Davi transformou a caverna, como ela foi uma transformação para ele, também foi um centro de formações de valente. Então, irmãos, todo mundo já passou por um deserto, todo mundo já passou por uma caverna. Nós vamos ser honestos, irmãos. Em algum momento da vida, todo ser humano se sente encurralado. Em algum momento da vida você ficou naquela tensão, ficou naquela situação, você ficou... Irmãos, em algum momento da vida você estava ali, no fio, estava no limite do limite, você falou assim, pastor, parece que eu estou encurralado, parece que o negócio ficou cercado, pastor. Olha só, se você olhar para o seu dia a dia, talvez você pense assim, pastor, eu já passei por isso. Seja mais claro, pastor, quando o mês está acabando e a conta não fecha. Tem esse negócio para pagar, não deu para pagar. Nossa, meu Deus do céu, pastor, tem esse negócio para acertar e não consegui acertar. Tem esse negócio para resolver e não consegui resolver. Às vezes são relacionamentos que estão desgastados, às vezes são sonhos que parecem ter morrido, pastor, parece que aquele sonho morreu, pastor, parece que acontece com os outros, mas não acontece comigo, pastor, eu vejo a alegria nos outros, mas parece que a minha alegria nunca chega, pastor. Aí a mente fica cheia de distração, aí as coisas do dia a dia começam a roubar a sua paz, lembra do shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e às vezes as coisas do dia a dia, elas tentam roubar a paz. E o mundo, ele nos ensinou a fazer o quê? Esconder a nossa fragilidade. Esconder. E aí, irmãos, está tudo na besta do rapaz? Tudo certo. Vai tudo bem. Vai tudo, irmãos. Principalmente às vezes homem tem homem é um pouco mais difícil de se abrir. Sim ou não?
Mulher, irmãos, às vezes a mulher sempre com doido, por que está acontecendo isso? Só que às vezes vai homem, irmãos. O homem dá uma de volta para entrar no assunto. O homem fala, mas às vezes não fala o que tem que falar. E ainda mais quando se trata de coisas da alma, coisas das emoções que estão ali, às vezes os homens ficam calados, não compartilham com a esposa, e quanto mais amigos. Às vezes os homens têm muitos colegas, mas tem poucos amigos. Porque o homem, ele tem uma dificuldade, às vezes, de se abrir. E o mundo ensinou a esconder a fragilidade. E às vezes, irmãos, esconder a fragilidade, sabe por quê? Colocar uma máscara. Colocar uma máscara, esconder a fragilidade, eu sei o quê? Colocar uma máscara. Irmãos, tem desafios que você vai passar, ok? Mas tem coisa que não é para você passar apenas, é para você compartilhar, para você se abrir, para você falar assim, amigo, irmão, irmã, pastor, pastora, meu líder, meu irmão, estou passando por isso. Eu conheço um pouco a sua história, que você passou por algo parecido. Como que você agiu dessa forma? Alguém pode te dar uma instrução, irmãos, aquilo pode ser uma resposta de Deus para você. Então, quando a gente fica assim, às vezes a gente está colocando máscara. Fingir que tudo está bem, irmãos, quando o poder está desmoronando. Só que a Bíblia nos mostra algo surpreendente. Os maiores líderes espirituais nasceram justamente do caos. Eles foram forjados no meio do caos. Irmãos, se eu vou te contar a minha transição pastoral, irmãos, não foi, completei a faculdade de teologia, peguei meu bastão e entrei para ser pastor, irmãos. A minha formação teológica, prática como pastor, irmãos, foi no meio do caos, irmãos. Seria bom se fosse na escola teológica, fiz, agora está tudo certinho, tudo bonitinho, toma aqui o bastão, toma aqui seu diploma, toma aqui, você já está exercendo seu ministério, agora veio esse pastoreio. Quem vai com a gente aqui há muito tempo sabe. Como é que foi a nossa transição? Foi no meio do caos, mas irmãos, foram assim que grandes homens e mulheres da Bíblia foram forjados no meio do caos. Você já passou por um caos, já passou por uma situação, já passou por uma caverna. Deus está te forjando para algo maior. Amém. Irmãos, hoje eu tenho alegria diante de Deus. Eu falo isso com muita alegria no meu coração. O Senhor falou comigo há 12 anos atrás. 12 anos atrás. Meu filho, você vai ficar 2 anos em tratamento, como se você estivesse na caverna. Você não vai entender tudo que está acontecendo de um dia para o outro, de uma semana para outra. Mas daqui, passando 2 anos, aquilo que você teve a sua experiência, você que passou pela sua caverna, você que está passando por uma transição ministerial, eu vou deixar você mais escondidinho 2 anos, mas depois de 2 anos eu vou começar a te levar em lugares. E aquilo que eu estou fazendo na Missão Aliança, você vai começar a se conectar com pessoas, com ministérios que passaram, estão passando pelo mesmo tipo de caos que você passou. E eu vou te enviar para ser resposta para esses ministérios. Irmãos, eu comecei a conhecer pessoas, de sentar em mesas, e a pessoa, sem eu falar nada, a pessoa começou a abrir o coração. Pastor Tiago, meu ministério está acontecendo isso. Eu estou passando por esse desafio, eu falei que eu colocar pessoas exatamente o que você passou, está passando, mas quando chegar o tempo certo, eu ia te levar para esses lugares. Irmãos, hoje eu tenho o privilégio de ter pastores amigos que passaram por desertos, passaram por cavernas, e hoje eu estou vendo esses pastores amigos com igrejas ampliadas, eu estou vendo esses pastores amigos com igrejas que estão crescendo, pastores amigos que passaram por um momento exatamente como eu passei, mas de alguma forma eu sentando com ele se abriram, irmãos, não precisou de eu fazer força de nada, porque quando você passa por um tipo de caos, você é forjado, você não para, você não desiste, irmãos. Deus vai te conectar com pessoas para você ser resposta, para o nome dele ser glorificado, irmãos. Hoje eu tenho a alegria de ter pastores amigos aqui no Espírito Santo, na Grande Vitória, que a gente vê igrejas construídas, irmãos, a mesma coisa está acontecendo com a gente, que a igreja cresceu, ampliou, nessa jornada de 10 anos. Quem caminha comigo, às vezes, nas agendas externas aí, vê lugares que a gente já pensou que a igreja era igual a nossa, e começou a crescer, ampliar. Só que dentro da situação ministerial e emocional foi exatamente o mesmo desafio, a mesma caverna ministerial que eu passei para mim ser forjado para aquele momento. E a cada dia a gente está sendo forjado para algo maior que Deus tem para nós. Mas eu quero que você entenda, irmãos, a caverna, o deserto não é um lugar para você permanecer, é um lugar para você passar e não
será quando sair de lá. Então vamos lá. 2 Coríntios 4:7. Eu acho que é um antes, que diz assim, perdão, é 4:17, eu falei errado. 2 Coríntios 4:17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então o caos que você passa, a situação que você passa, a caverna que talvez, como Davi entrou e 400 homens entraram, eles não saíram de lá da mesma forma. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos vão produzir para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Senhor, no meio desse caos, irmãos, a terra era sem forma e vazia, havia um caos. Certa vez Davi adorou aquela oração que ele fala assim: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável, e não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, essa é a oração no original, na versão a mensagem. Sabe o que Davi está falando? Senhor, a minha vida está no caos. Assim como o Senhor fez com a terra, estava no caos, que era sem forma e vazia, e pela palavra o Senhor começou a organizar todas as coisas. O Senhor disse: haja, e houve. O Senhor declarou, e aconteceu. Irmãos, esse texto original também está falando, sabe o que? Senhor, eu quero viver uma nova gênese que aconteceu lá atrás, quando havia um caos instalado, e dali do caos o Senhor liberou a palavra e as coisas começaram a se mover mediante a tua palavra. Davi faz uma oração dizendo assim: Senhor, pega como se fosse 7 dias da minha vida e transforma e faz. Eu quero viver uma nova gênese, como foi lá no começo de tudo. Senhor, eu quero um novo começo. Uau, irmão, Davi está fazendo uma oração muito forte aqui. Davi está falando algo muito forte, muito verdadeiro aqui. Então, irmãos, hoje nós vamos aprender sobre o nosso posicionamento, sobre a nossa força. No passado foi fé perseverante, nesse ano é o ano da expansão. A expansão que Davi vai viver, ele teve que passar por uma caverna, ele teve que ter uma fé perseverante. E aquilo que ele tinha como experiência e bagagem, na dependência de Deus, e também foi para dar uma resposta para aqueles 400 homens que estavam aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A primeira coisa, irmãos, quem estava com Davi lá na caverna? O verso 2 que nós temos, ele dá aquele panorama geral. Tem como você está com problemas, você tem que ir lá no médico fazendo raio-x, tem que ir lá para ver o que está acontecendo por dentro. E talvez do lado de fora você não está conseguindo entender, você tem que ir lá e ver um negócio mais profundo. O texto que nós lemos diz exatamente quem estava lá com Davi. A Bíblia diz que estavam lá endividados. Diga endividados. Endividado, irmãos, não é apenas financeiramente. Endividados são pessoas que deviam respostas a alguém. São pessoas que talvez deviam amor a alguém, em alguma situação, em alguma área. Endividados também é alguém, irmãos, que estava devendo perdão para alguém. Então, quando a gente pensa em endividado, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Dinheiro. Só que endividado, irmãos, esses 400 homens tinham uma porção lá que era o quê? Os endividados, não apenas financeiramente, mas são pessoas que deviam respostas, amor, perdão. Gente sufocada por dívidas emocionais e espirituais. Tinha pessoas também lá dentro que estavam amarguradas, pessoas amarguradas. Aquelas pessoas que foram feridas e carregavam o peso da dor. Foram feridas, mas não se livraram daquelas feridas. Aquelas feridas se tornam um peso e a pessoa, ela se vitimizava, e nunca procurava uma solução, uma resposta. Ela ia carregando aquela dor, carregando. Então, irmãos, eram pessoas que estavam ali amarguradas, pessoas que foram feridas e carregavam o peso daquela dor, pessoas que perderam a doçura da vida. Irmãos, uma pessoa amarga não é uma pessoa doce, obviamente, né? Se você toma um café amargo, quando fala amargo é porque está sem açúcar. Um café bom para muitos é um café com açúcar. Tudo é questão de gosto, só para você entender. Lá em casa tem a Maria, a Ana, né, gente? Hoje é aniversário da Maria. 9 aninhos, sabe? Ela, papai, quando você estiver lá treinando, você fala que eu já ia aniversário. Irmãos, pessoal, aí ela fala bem assim em casa.
eu sei que você e mamãe gostam de tomar um café amargo, né? Porque ele é sem açúcar, né? É isso. A Maria gosta de doce, né? Eu também gosto de doce, eu tenho que segurar muito. Sim, eu gosto de doce, irmãos. Quando acontece a gente fazer um propósito, eu não tenho problema de deixar o comida. Mas eu não sei se você é assim, às vezes depois do almoço, parece que sua boca já começa a sentir um gosto de docinho, né? Uma coisa assim, querer comer um docinho, aquela coisa, agora a gente está na jornada de correr, né? A gente está correndo agora aí a gente perde as calorias, né? Depois tem que fazer tipo eu perdi aqui, mas uma vez na semana você toma um docinho, né? Umas 2 vezes, umas 3 vezes, depois você compensa, né? Irmãos, estou dizendo isso porque você sabe que tem uma diferença de uma pessoa amargurada. Uma pessoa amargurada é alguém que perdeu o que? A doçura da vida. Uma pessoa, irmãos, que está no ambiente, pode estar gente alegre, a pessoa está com aquela cara amargurada, perdeu o sentido da vida, perdeu a doçura da vida. As pessoas amarguradas, elas só conseguem olhar para o passado e ver dores, ver mágoas, ver decepção. Elas não conseguem ter uma perspectiva do presente, porque ela está carregando o peso do passado. E se não tem uma perspectiva do presente, quanto mais do futuro. Uma pessoa que só está vivendo. Era esse tipo de homens que estavam lá naquela caverna. E também tinham homens descontentes. Gente que olhava para o espelho e não gostava do que via, irmãos. Quem nunca? Você olhou para o espelho, irmãos. Aqui não estou falando só de estética corpo, não. Talvez você olhou para o espelho e você se sabe. Quero nem saber não. Irmãos, quem nunca passou por isso? Tinham pessoas descontentes que olhavam para o espelho e não gostavam do que via. Eram pessoas que estavam insatisfeitas com a própria história, com as próprias escolhas e com a própria vida. E aí eu te faço uma pergunta: será que essas pessoas endividadas, amarguradas, os descontentes, será que você consegue em algum momento da sua vida se identificar com alguém? Pastor, eu já tive esse ponto aí. Uma pessoa endividada, eu já faltei dar resposta para alguém, dar amor para alguém, dar perdão para alguém, já fiquei endividado financeiramente também. Pastor, eu já vi uma pessoa amargurada, uma pessoa que estava carregando todo o meu passado, não conseguia me libertar daquilo ali. Eu já vi uma pessoa descontente, que eu não estava satisfeito com a minha história, não estava satisfeito com as minhas próprias escolhas. Irmãos, esse tipo de gente que estava lá não muda o tipo de pessoas que estão no nosso dia a dia. Talvez eu estou falando com você, como eu disse, eu já tive esse momento da minha vida, eu já me senti dessa forma em algum momento da minha vida. Então, a caverna, irmãos, não era um esconderijo. A caverna, ela passou aqui a ser um lugar de refúgio. Aí entenda o seguinte: mas pastor, por que passou a ser um lugar de refúgio? Agora vamos pegar a figura de Davi, que já tinha uma posição de liderança ali. E se aqueles 400 homens estavam ali, é porque eles pensaram assim: tá ali, Davi, o assunto morreu, né? A família soube, daqui a pouco tinha 400 outros na caverna, né? A Bíblia diz que a família soube foi para lá. Imagina que a família foi com mais 400. Ficaram entristecidos, amargurados. Só que quando eles foram para lá, irmãos, mas por que eles foram para a caverna também? Já não bastava Davi para a caverna, agora porque vai 400. Por que, irmãos? Eles viam a figura de Davi como alguém que daria esperança para eles. Eu estou entrando nessa caverna porque tem alguém que está passando por uma perseguição. Eu estou entrando nessa caverna porque tem alguém que está sendo perseguido, está sendo caçado para morrer. Mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que pode me levantar dessa situação. Tem dia que você fala assim: pastor, pastor, parece que hoje está sendo mais pesado. Aí eu digo que a gente procurar fazer assim: olha desse jeito. Eu quero abrir meu coração para você levar isso para Deus. Igual já aconteceu uma vez, a gente orar com muita alegria e gratidão por irmão que Deus abençoou e comprou um carro novo. Só que quando ninguém sabia, os nossos pneus do carro estavam careca, com a do lado de fora. Já não bastava estar só com a arame, o nosso pneu estava furado, já passou do arame, a gente estava enchendo o pneu do carro todo dia. E a gente orando aqui, pessoal, pastor, aqui, glória a Deus, a gente celebra, aleluia, Senhor, nós consagramos e abençoamos, Pai. Provérbios 16:3, consagra, Senhor, tudo que você faz, seus contaram certo. Senhor, muito obrigado por essa bênção do Senhor. E falei assim: Senhor, não vou contar para ninguém, o meu pneu está careca, está só um arame, e nem está resolvendo mais colocar emenda, porque todo mundo passa mal no rosto. E aí, irmãos, você está entendendo isso?
Aleluia! Quem nunca passou por um momento desse? Pastor, no dia que eu estou mais abalado emocionalmente, que meu irmão fala assim, eu quero conversar com você, eu quero abrir meu coração e falar assim, era para mim estar conversando. Irmãos, Davi estava sendo perseguido. Saul queria matar Davi, mas ao mesmo tempo tinha 400 homens ali falando assim, eu vim buscar esperança, e quando eu olho para Davi, eu vejo alguém que pode me levantar, eu vejo alguém que representa uma liderança, eu vejo alguém que carrega Deus na vida dele. Irmãos, você pode estar passando por um caos, mas você é filho de Deus. Você pode estar passando, meu irmão, você pode falar assim, pastor, eu estou sendo pressionado, estou sendo perseguido. Irmão, se prepara que pessoas vão te procurar essa semana para dizer assim, meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu quero abrir meu coração para você. Isso é porque, irmãos, na tua vida tem um poder sobrenatural, que é o poder de Deus que te levanta quando você está fraco, que te dá graça, que te dá unção para você ser uma voz profética na vida de alguém, mesmo sendo perseguido. De onde vinham esses homens, irmãos? De toda a parte de Israel, gente de diferentes histórias, como a gente está vendo, cada um tinha um tipo de dor, mas com uma coisa em comum, eles estavam buscando esperança. Eles foram até Davi, porque Davi representava para eles o quê? Liderança legítima em meio ao caos. E qual que é o significado da caverna, irmãos? Caverna, quem é o nome da caverna? Caverna de Adulam. Adulam significa o quê? Um lugar de refúgio e justiça. Então, Adulam significa refúgio e justiça do povo. Então aqueles homens não fugiram para um buraco de destruição. Eles correram, às vezes sem perceber, mas o sentido de Adulam é o quê? Talvez os homens sabem assim, foram lá para se esconder, para ser um lugar de solidão, um lugar de derrota, um lugar de destruição. Só que na verdade eles correram para um lugar de proteção divina. Por isso que ele é o quê? A caverna da transformação, não é a caverna da destruição. Não é a caverna que dali vai acabar, não. A caverna da transformação. Então você, irmão, se você está passando por um tempo de aperto, Deus não te levou para o buraco. Eu falo isso com todo carinho para você, para cada um que está aqui. Deus não te levou para o buraco para te destruir. O Senhor te levou, sabe para onde? Para um lugar de refúgio. Onde sob a liderança dele na sua vida, você vai encontrar, sabe o quê? A justiça que em algum momento a vida não te deu. A restituição que parecia impossível. Pastor, quando eu contei do pneu furado, irmão, do pneu varando, quando eu estava orando, Deus estava abençoando os irmãos que tem um carro novo, glória a Deus por isso, tá? Eu quero orar muito mais, orar por carro novo, por porta de emprego novo, por empresário, eu quero orar por muita coisa, eu quero orar, você vai prosperar, nós vamos prosperar, você vai crescer muito mais, a missionária vai romper muito mais. Irmãos, eu falei bem assim, eu falei com o Zé assim, amor, não vou falar para ninguém, por isso que Deus está aqui parando, eu vou continuar buscando os irmãos da célula, levando para a igreja, nem que eu tenha que encher o pneu 2 vezes lá no posto e parar, irmão, naquela semana. Aí o irmão dele falou assim, pastor, você pode me emprestar o seu carro para vir lá na outra cidade, para buscar que eu não tenho que levar o médico? Eu disse assim, eu não tenho problema em emprestar carro, eu estou com o pneu que está muito carente, você pode até se tornar inseguro para você pegar uma estrada um pouquinho mais longe, que era mais de uma hora daqui. Então, eu só não vou te emprestar por causa disso. Amém, pastor, amém. Naquela mesma semana, o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu tive que colocar meu carro na oficina. Eu vou precisar de um carro agora de tarde. Você me empresta o seu carro? Esse homem tinha uma atividade um pouquinho mais, né, para falar alguma coisa. Eu falei assim, irmão, você pode pegar. Eu queria fazer era daqui para mim, assim, né? Coisa assim do dia a dia. Esse irmão pode pegar no carro. Eu falei que eu estava parando, aquela coisa toda. Eu falei assim, eu não fui lá. Só passa no teu celular e a gente viu, você pode ficar à vontade. O pastor de carro eu te devolvo. Caso de tarde você falou, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Irmão, foi lá, não esquece de passar no posto, não. Não esquece de ficar de bravo se entendeu, não. Irmão, quando chegou de tarde, ele chegou lá em casa e falou assim, pastor, o meu carro estava na oficina e eu vim aqui agora com o meu carro para te buscar, para te levar lá na oficina, para você poder buscar o seu carro. Eu fui lá com ele,
lá com ele. Só eu já não sabia, irmão, da história do pneu já no arame já estava furado já. O pneu já estava furado. E aí quando eu chego lá, a gente vai chegando lá perto da oficina, eu deixo o carro aqui, quando eu vejo meu carro assim na esquina, eu olho os pneus pretinho. Pretinho. Eu olho o pneu com vida. Eu olho o pneu vivificado, 100%, uma nova criatura. Não foi um remendo dessa vez, foi algo totalmente novo, um novo pneu. Aí eu já abri o coração e assim, imagina Deus. Eu fiquei assim, aí o irmão lá fazendo pose de sério, né? Tipo assim, só vou te pegar, deixa eu pegar seu carro. Aí quando ele chega lá, ele pastor, seu carro está ali. Quando eu olho, 4 pneus errados. Glória a Deus. 4 pneus novos. Eu falei para o irmão, vou falar com ninguém. A gente vai buscar os irmãos, vai buscar, vai trazer, vai levar. Irmão, pode usar o seu carro daqui para mim, pega, enche os pneus e vai. Sabe quem falou bem assim? Pastor, há 2 semanas atrás, eu estava na igreja. Quando acabou o culto, eu fiquei perguntando para o senhor, eu vi o seu carro, meu careca, laranja. Eu estava pedindo a Deus uma resposta para uma ação que saiu dele. Eu falei que, Senhor, eu não tenho condições de poder abençoar o pastor agora, mas eu quero te pedir, Senhor, faz aquela ação sair. Se aquela ação sair, eu quero honrar o pastor, comprar 4 pneus de carro para ele. Faça aquela ação sair. Eu vim aqui para te chamar, irmãos. Você sabe que eu sou aquela pessoa que chorar, estava chorando. Verdade, vocês vão ligar para a gente. Ligue para a gente. Amor, você não vai acreditar. O que foi, Tiago? O que está acontecendo? Amor, fala, menino! Nós somos abençoados. O que nós somos abençoados? A gente está com os 4 pneus novos no carro, irmão. Você sabe que a gente é mais contida, né? Tá se soltando mais, mas vocês não veem, né? Irmãos, até a gente é mais contida do jeito dela. Ela no serviço dela deu um grito. Irmãos, vale a pena servir a Deus. Glória a Deus. Deus está vendo, talvez a caverna que você está passando. Deus vai estar pensando. Deus vai fazer. Glória a Deus. Deus vai mover. Deus pode usar alguém, pode usar você. Irmãos, Deus está agindo, Deus está olhando para você. Eu vou precisar de encerrar essa passagem de hoje aqui. Não preguei nem a verdade, mas eu vou continuar. Aí quem sabe no próximo vídeo com você, mas eu quero que você entenda o seguinte: aquela caverna era uma caverna de transformação. Diga aí, caverna de transformação. Então aqueles homens que entraram lá endividados, amargurados, entristecidos com a vida, eles saíram de lá agora diferentes. A restituição que parecia impossível, eles saíram de lá com uma nova mentalidade. E o propósito estava escondido na vida deles, por causa da dor, por causa das coisas. Eles saíram de lá agora com esses propósitos ativados, bem visíveis, bem claros na vida deles. Mas eles tinham que passar por alguém com de Deus. Esse alguém era Davi, que estava perseguido, com pena de morte, né? Persegue a matar, eu quero morrer. Mas era um homem que estava assim com a resposta para aqueles 400 homens. Então a sua caverna não é um ponto final, é um ponto de virada. Aleluia. E acontece um treinamento na caverna, irmãos, uma transformação interior. Davi não rejeitou aqueles homens por suas falhas. Davi poderia talvez se sentir um super-humano, né? O santo dos santos falando assim: eu? Todo mundo problemático? Todo mundo endividado? Todo mundo amargurado? Tem uma pessoa boa aqui? Tem uma pessoa que está tudo em paz? Eu vou cuidar de vocês? Todo mundo faz? Todo mundo com problema? Irmãos, talvez Davi poderia falar assim: eu não vou liderar perdedores, não. Vocês estão aqui nessa cabeça, vocês estão querendo o quê? Davi poderia talvez ter pensado nisso. Só que Davi olhou para o potencial deles. Deixa eu falar para você. Eu conheço algumas pessoas mais de pertinho. Eu já nem te conheço, porque quem sabe cada um de vocês tem. Acima de tudo, Deus está olhando para você, está olhando para nós, está olhando para cada um, para cada família aqui. Deus conhece o potencial de cada um. Deus sabe a forma que vocês têm. Deus sabe do amor que vocês têm por eles. Deus sabe da paixão que vocês têm. Deus sabe, irmãos, às vezes o
desafio que é, talvez você está aqui na igreja no dia de semana, você está aqui em algum momento específico, Deus sabe, Deus está vendo, e Deus vai te honrar. Então, irmãos, Deus não se preocupa com quão ruim é o material que Ele tem nas mãos, Ele se preocupa, e olha assim, pode ser ruim aos olhos da sociedade, talvez nem a pessoa está acreditando nela mesmo, está se vendo como amargurado, envenenado, injustiçado, mas quando eu olho nas minhas mãos, aí vem o grande amor, aí vem uma grande vergonha, aqui vem uma família abençoada, eu vou forjar, eu vou fazer. Nessa caverna, esse caos vai ser um peso de glória para aquilo que eles vão ver daqui para frente. O que você tem que fazer? Senhor, cuida de mim. Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu dia, eu entrego, meu Deus, a minha casa, eu entrego as minhas finanças, eu entrego, meu Deus, o governo da minha casa é para o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 4:7, nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a caverna se tornou um centro de treinamento, um centro de discipulado. Davi ele não rejeitou ninguém daquela caverna, pelo contrário, ele abraçou o Davi, viu o potencial em cada um deles. Aquela caverna se tornou um centro de treinamento, um centro de discipulado e um lugar de ativação do propósito. Hoje você está aqui na igreja, irmãos, hoje você está aqui ouvindo essa mensagem, participando da ceia do Senhor, mas essa noite aqui na igreja, sabe o que é para você, irmão? Isso aqui é igreja. Isso aqui é um centro de treinamento. Se alguém entrou aqui amargurado, chateado, você vai sair daqui pulando, você vai sair daqui mais crescedor, irmão. Se você chegou aqui carregando dor, carregando mágoa do seu passado de 5, de 10 anos atrás, você vai sair daqui, sabe como? Deixando tudo aqui nesse altar. Você vai sair daqui hoje leve, você vai sair daqui com paz, com alegria. Por quê? Hoje você veio para um centro de tratamento, um centro de treinamento, para você sair daqui, ó, literalmente voando nas asas do Espírito. Sabe o que é interessante, irmão? Naquela caverna não era um palácio. Naquela caverna, irmãos, não tinha conforto. Naquela caverna, irmãos, não tinha nada de você apertar o botãozinho e já sair aqui pronto, não. Caverna, pedra, ia ser na hora da pedra. Ia comer o quê? Não sei, irmãos. Só que aquela caverna tinha o quê? A presença de Deus. Glória a Deus. Pastor, o caos que eu estou passando, está desse jeito, está assim, assim, assim. O mais importante é nesse caos, a presença da você, a presença da Deus. Então vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Seja tratado, seja voltado pelo Senhor. Deus está cuidando de você. Conta com a gente, conta comigo, nós estaremos orando por você. O que você precisa, vamos juntos. Abre o seu coração, fala comigo, fala com o seu irmão, fala com o Senhor Jesus, irmãos. E é assim que a gente vai avançando. Eu convido você a ficar de pé. Irmãos, nessa caverna tinha presença. E quando Deus está presente, a caverna ela vem no centro de formação de Jesus. Davi ensinou aqueles homens sobre coragem, mesmo quando tudo parecia mas eu sou indignado, eu sou amargurado. Coragem, eu vejo potencial em você, você vai sair daqui transformado. Davi ensinou disciplina para aqueles homens. Eles poderiam passar assim, Davi não tem estrutura emocional nenhuma. Estou faltando amor, estou faltando perdão. Estou passando por essa situação, estou amargurado. Estou sem esperança. Ele fala, tenha disciplina. Mesmo que você esteja sem estrutura, é um passo de cada vez. Eu vejo o potencial em você. Isso aqui é muito forte para falar para você. Davi ensinou aqui para aqueles homens, irmãos. Eu acredito nisso. Lealdade. Lealdade o quê? Seja leal com a família. Seja leal com o que Deus confiou suas mãos. E acima de tudo, irmãos, seja leal ao propósito que Deus está confiando para você. Cada um está claro, você carrega um propósito. Deus tem algo pessoal para você que talvez é diferente do meu. E é isso aí, isso é da vez do povo de Cristo. Deus está falando, sabe, que essa noite, homens e mulheres que são leais ao propósito que Ele na sua mão. Não é você ver o outro fazendo, Deus está confiando que você seja leal com o que Ele depositou em você, colocou em você. E a questão é, pastor, mas parece que eu estou na caverna. Então hoje é o dia que você sai dessa caverna. Hoje é o dia, irmãos, que Deus te colocou num ponto de decisão, num ponto de inflexão, num ponto de rompimento para você não permanecer.
Caverna não é um lugar que você vai ficar para toda a sua vida, para todo sempre, não, irmãos. A caverna é um lugar de transformação para você sair de lá diferente. Foi isso que aconteceu. Davi transformou a angústia daqueles homens em foco, em direção, em propósito, descontentamento que eles passavam em força motivacional e a dúvida em aprendizado. Então, gente, a gente tem que confiar que Deus está com a gente. E aí você tem dois caminhos na sua caverna. E se você está passando por caverna, glória a Deus. Mas se você está passando por algum momento de transição na sua vida em alguma área, a gente tem duas opções. Se você está passando pela caverna, pelo deserto, pelo processo, a palavra que você quiser encaixar aí. A primeira opção, talvez muitos já foram para esse lugar, reclamar. Reclamar de quê, pastor? Reclamar do que você é, reclamar da sua dívida, reclamar do seu erro, reclamar da sua história. E a segunda opção é o quê? É você deixar ser moldado por Jesus, por propósito que Ele tem para você. Senhor, eu reconheço que eu errei nessa jornada, eu reconheço que eu vacilei nesse caminho, eu reconheço que eu não fiz da forma que era para mim ter feito. Mas, Senhor, eu não vou ficar aqui me lamentando, eu reconheço e me arrependo. Senhor, eu quero ser moldado pelo Senhor. Lembra a oração de Davi? Senhor, pega o caos que está na minha vida e eu quero uma nova gente. Eu quero viver um novo começo. Eu quero viver tudo novo, não com marca do passado, mas eu quero que o Senhor faça algo totalmente novo. É isso que Deus quer fazer na sua vida, em alguma área que você precisa aqui essa noite. Salmos 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, Deus ele pode tirar você da caverna e instalar de Deus, no piscar de olho. Você pode sair da caverna, mas a fé verdadeira é acreditar que Ele está com você, mesmo se você estiver dentro da caverna, irmãos. E às vezes a transformação que você almeja, ela não vai acontecer quando você sair da caverna. A transformação vai acontecer dentro da caverna, para você sair dela transformado e habilitado para você viver o que tem para você do lado de fora. Porque não adianta continuar amargurado, endividado, aí sai da caverna e continua do mesmo jeito. Não, irmãos. A transformação, ela acontece o quê? O processo é de Deus. Você viu a própria Deus orgânico para falar aqui para alguém? Hoje eu vi, né? Eu estou lembrando agora. Talvez algumas coisas ainda não aconteceram. Vai acontecer, ainda não aconteceram. Porque Deus está te escondendo. Escondendo o quê? Te preparando. Talvez você esteja na caverna. Mas essa noite, irmãos, eu quero liberar uma palavra para você aqui. Nessa caverna, enquanto você está escondido, Deus está forjando, Deus está colocando foco, Deus está colocando propósito em você, Deus está colocando direção, Deus está alinhando aquilo que precisa ser alinhado. Para você hoje não ser aquela pessoa que só murmura, mas ser aquela pessoa que reconhece onde ouviu Ele, mas diz assim: Senhor, molda minha vida, Senhor. Eu não quero a forma do mundo, mas eu quero a função, a tua presença na minha vida, Senhor. É nesse processo que o Senhor vai me tratar, é nesse processo que o Senhor vai me curar. Então, essa noite, eu decido, Senhor, sair dessa caverna, Senhor. Me molda, me cura, me trata, mas eu quero viver a tua vontade. Irmãos, essa palavra está falando com você. Eu quero convidar você a colocar no seu coração. Aqueles homens saíram da caverna, eles não ficaram ali. Eles saíram da caverna, foram tratados ali e saíram lá completamente novos. O resultado não foi um bando de fugitivos ali, o resultado foi o quê? Um exército ali saiu dos valentes de Davi que foram forjados. Aqueles homens, irmãos, que entraram endividados, amargurados, descontentes daquele lugar, saíram com uma nova identidade, saíram ligados para sempre com Davi ali. Se você ler esse texto que nós lemos aqui, vai falar exatamente sobre os valentes de Davi, o nome de alguns, o que eles fizeram quando fizeram coisas poderosas, mas que fizeram há dias atrás, endividados, falidos, amargurados, mas saíram de lá como os valentes de Davi. Essa noite, Deus está levantando, ou Deus está acendendo um exército dessa vida. Você já faz parte desse time, você já faz parte desse tipo de exército do Senhor. Só que essa noite, irmãos, toda dor, toda dúvida, todo medo, toda a amargura, Deus está transformando em força, Deus está transformando em foco, Deus está transformando em propósito para o nome dele ser glorificado. Aqueles homens que entraram lá de dentro, que saíram de lá, sabe como? Lá depois que eles saíram da caverna, eles saíram como os valentes de Davi, lutaram contra gigantes, conquistaram territórios, protegeram o rei e escreveram seus nomes na história de Israel. Eles deixaram de ser definidos pelas circunstâncias.
dúvida, amargura, dívida, descontentamento, para serem definidos agora o quê? Nós somos os valentes de Davi. Nós estamos do lado ungido do Senhor. E hoje é a sua vez, hoje você vai ensinar a vitória. Hoje é a sua vez, irmãos, que o Senhor está colocando a ferramenta certa nas suas mãos. Deus está te dando a palavra que você precisava ouvir aqui essa noite para dizer para você: você não vai permanecer, a caverna não é a sua habitação, não é a sua moradia. O Senhor é aquele que vem ao seu encontro, a sua jornada, ao seu caminho, para te dar a palavra certa, a palavra correta, para dizer: um novo tempo está chegando, um novo tempo está chegando. Como, irmãos, é para você já começar o seu primeiro domingo de março assim, entendendo: Deus está te entregando algo aqui essa noite para você romper, para ser além do que você está pedindo ou pensando. É isso que Deus está te colocando aqui, irmãos. Você é filho do rei, você é filha do rei, você é sacerdote, você é valente do exército de Deus. Aleluia. Então hoje, irmãos, eu vou orar por você. Eu quero te falar com toda a alegria do meu coração, com toda a convicção, com toda a fé. Agora a sua posição mudou. Talvez você entrou por essa porta aqui com dúvida, com medo, amargurado. Agora a sua posição mudou. Você é um valente de Deus. Você faz parte de um exército poderoso de Deus aqui na terra. Deus está te levantando. Deus está olhando para você e dizendo assim: meu servo, não temas, porque eu sou contigo. Eu estendo as minhas mãos e te tiro dessa situação. Eu estendo as minhas mãos e te tiro da caverna. Eu abro os seus olhos, eu abro os seus ouvidos, que agora uma jornada poderosa está se iniciando nesse mês de março. Se prepare, irmão, porque da tua boca vai sair testemunho de bênção, vai sair testemunho de alegria, vai sair testemunho que o nome do Senhor será glorificado. Feche seus olhos, Senhor Jesus. Nós estamos aqui no ambiente da tua casa, da tua presença. O Espírito Santo do Senhor nos trouxe aqui essa noite para sermos ministrados pelo Senhor. Aqui tem homens, mulheres, famílias preciosas que receberam a tua palavra, meu Deus. Toda dor, toda amargura está ficando aqui no teu altar. E aqui hoje, meus senhores, estão saindo valentes, estão saindo homens e mulheres que vão impactar esta terra, impactar gerações. O teu nome será glorificado, meu Deus. Aqui estão, meu Deus, sendo apresentados diante de ti os valentes do Senhor, as mulheres de Deus, as guerreiras, os guerreiros do Senhor, famílias abençoadas, lavadas e remidas no sangue de Jesus. E hoje, pela palavra de Deus sendo liberada, uma nova história, uma página virada, um novo capítulo se inicia debaixo da unção do Senhor. Deus te chamou, irmãos, essa noite para você avançar, para você crescer, para você liderar, para você orar, para você proteger a sua família. É hora de Deus está colocando força, irmãos, em você, para você transformar agora a amargura em propósito, a dívida em provisão, o descontentamento em força. Eu declaro sobre nós aqui essa noite para encerrar esse culto, irmãos. A sua caverna está terminando hoje. Deus está colocando um ponto final em algumas áreas da sua vida, porque um novo capítulo está começando aqui hoje. O tempo da sua formação na caverna se cumpriu para esse propósito. Agora é daqui para frente, irmãos. Agora é tempo de sair da caverna. É tempo de você sair com essa nova identidade. Qual é a identidade? A sua posição mudou. Agora você é valente de Deus. Você é guerreiro do Senhor. Abençoado, mais que vencedor. E hoje Deus libera sobre você essa unção poderosa sobre a sua vida, para você sair daqui e conquistar aquilo que Deus tem para você, que é direito seu como filho de Deus. Então, se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor.